Agora na parte, por exemplo, do relacionamento, né? Então vamos Uhum. colocar três também aqui. Você pode escolher colocar outras, são todas importantes também, tá? Sim, sim. Vida social. Uhum. Você tem que ter vida social, né? Se possível, você tem que desfrutar todos os dias da sua vida. Você tem que ter um relacionamento amoroso, tem que ter alguém para amar, cara. Uhum. Ninguém é uma ilha, É. né? E você tem que ter família. Uhum. Então você tem que construir família e tem que preservar a família. Então isso é uma coisa que a nossa espécie ela só veio para cá, é só até onde nós estamos, né, na linha do tempo, Sim, porque as famílias foram valorizadas. A primeira pessoa que sim. fez casamento, está na Bíblia, foi Deus. Né? Ele casou Adão e Eva, falou para eles terem Sim. relações e tivessem filhos. Então, ou seja, É. isso é uma bênção, Deus abençoou eles. Então, assim, é um Sim. casamento. Da família é uma coisa que tem que ser preservada. Então, um bom líder coach, ele preza isso. Né? Qualidade de vida, Perfeito. plenitude e felicidade. Você tem Uhum. que exalar essa plenitude e felicidade. Você tem que ter isso. Né? No que você fala, no que você faz, como você leva a sua vida. Você tem que ser o lifestyle. Qualidade de vida é Exato. o lifestyle. Então, o seu É. lifestyle tem que ter plenitude e felicidade. Né? Você tem que ter lazer, você tem que ter um hobby, você tem que ter criatividade, você tem que ser um cara criativo, que inventa coisas. Não, isso é uma característica, né, do líder coach. Você tem que ter Sim. uma espiritualidade. Né? Então a espiritualidade ela vai te dar o termômetro para você ter tudo isso. Qualidade de vida não é ficar numa uma rede lá, não é nada Uhum. disso. Sim. É muito mais profundo que isso. Então, É. são 12 áreas da vida que você tem que dominar. Você tem que governar sobre essas 12 áreas. Não estou Perfeito. falando para Sim. você ser, por exemplo, fazer a parte do dinheiro, ser uma pessoa rica ou nada disso. Se for também. Mas tem muita gente rica que é tão rica e é tão pobre de rico que é. Né? Uhum. Ela é tão Sim. pobre de rico que é. E tem pessoas que Exato. são pobres, mas são muito ricas também. Então não é questão disso, não. A questão é como você lida com a questão financeira das coisas. É. É a Você lida com a diferença, né, negritude de vida. da ganância com a ambição, né? Às vezes, quando a gente fala essa questão financeira, só abrindo um parênteses aí, que você está trazendo aí vários insights, é uma riqueza, né? Que você está deixando aqui para nós, uma pérola mesmo, de todos esses pontos que você está abordando. Mas quando nós latinos, só abrindo aqui um parênteses, nós latinos, quando se fala, inclusive, numa contratação, a gente tem muitos aqui na Web TV, são jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, que muitas vezes a hora que fala sobre salário na sua entrevista de emprego, ele fala, ah, você que sabe, o que você achar que eu mereço, né? E é uma questão nossa cultural. A gente não é uma barreira que nós temos, um paradigma, podemos dizer assim, né? Que quando se fala de dinheiro, a gente acha que é nesse sentido pejorativo, né? Da ganância, não, faço a lei de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Não, não justifico. Vou fazer de tudo para ser mais rico, para tal, tal, tal. Não. A ambição é o que você está trazendo, a diferença. É a É. ambição. A Bíblia fala Aonde que eu que quero dinheiro é uma chegar? proteção. Sim, exatamente. É. E, por favor, pode continuar. Te interrompi, desculpa te Não, interromper aqui, mas é porque a gente precisa dar essa chacoalhada, né? Quando fala essa é, questão que você comentou aí, né? Que tem muita gente que é muito rica e é pobre, e o inverso também é verdadeiro. Muita gente que é é. pobre, mas ela é muito rica, né? E sabe que você percebe isso? Por exemplo, tem um exemplo de uma pessoa que, às vezes os caras falam assim, dá um exemplo, quem são líderes que você admira, que são líder coaches que você Uhum. fala assim e tal? Porque muitas vezes o líder coach não é um cara que tem um certificado na parede, Sim, né? É muito mais do que isso. exato. Né? A vida ela vai te ensinar. E tem caras que aprendem, tem cara que não aprende. Então eu falei, o conhecimento facilita o caminho. Ele é um potencial para você, não significa que Uhum. você é. Você pode ter um diploma na parede, mas que não quer dizer nada. É o acelerador, né? Hoje a gente fala muito de acelerador, É né? um acesso. É É. um acesso. Agora, se você vai fazer com esse acesso, é outro papo. E tem É. pessoas que você sabe nunca fez um curso de coaching, por exemplo, o Silvio Santos. Uhum. Mas quando você percebe a Sim, trajetória desse cara, você percebe que essas 12 áreas da vida ele domina, ele governa sobre elas, ele trabalha elas. sim, sim. Então você vê,
quando o Banco Americano, Pan-Americano quebrou, os mais jovens que estão assistindo não sabem disso, o Santos já quebrou, tá? Só para você ter uma ideia. Isso Então aí. teve um tempo atrás que ele acordou com 2,5 bi de dívida. Era maior do que o patrimônio dele na época. O Banco Pan-Americano teve um desfalque, Uhum. que era como todo empresário, né? Não dá para fazer tudo sozinho, e os Sim. diretores lá fizeram besteira, até a família dele no meio. E quando ele aprofundou num problema, não era dois, era cinco. Nossa. E ele continuou fazendo os seus programas. Você não olhava para a cara dele e falava que ele estava devendo 5 bi para o mercado, Uhum. que estava na iminência de perder todo o patrimônio que ele criou a vida inteira. Sim. E ele foi negociar esse negócio. Tá. E ele conseguiu resolver o problema. O que eu quero dizer com isso? Naquele Deu a volta por momento, cima, né? talvez Deu. você fosse mais, tivesse não em uma dívida, você é mais rico que o Silvio Santos naquele período. Não é questão de dinheiro que ele tinha, é Sim. questão do momento como ele lidou com aquela situação. Se ele fosse um cara dinheirista, pode ser que ele tenha de fato sucumbido. Mas Uhum. ele lidou com a situação tranquila, porque você percebe que o cara, apesar de ser bilionário, a empresa dele cresceu muito mais hoje do que aquilo, Sim. e ele não é um cara governado pelo dinheiro, mas ele é um cara que domina o dinheiro. Aquele negócio dele fazer os aviãozinhos, às vezes a pessoa Uhum. critica aquela coisa toda, Sim. aquilo ali é uma mensagem mais para ele do que para as pessoas. Que o dinheiro Uhum. ele que manda, não é ele que o dinheiro manda nele. Ninguém consegue perceber isso daí. Mas se você tiver uma percepção e Sensacional. olhar o negócio com acuidade, você vai perceber que ali é um símbolo. Aquilo não é para as Uhum. pessoas, é para ele. Uhum. Perfeito, perfeito. Interessante que você traz aqui, né, dentro do e vai borbulhando aqui um monte de insights para as pessoas que estão nos acompanhando, com toda certeza. Logicamente, dentro dessas 12 áreas, né, que você bem trouxe para nós, nós temos que governar, mas a gente não é, né, perfeito, somente Deus, né? Nós temos que esse equilíbrio nessas 12 áreas, né? Isso é importante também para as pessoas que estão nos acompanhando entender que não é que a gente vai estar 100% em todas as áreas, não. Muitas vezes a gente vai estar, né, como você comentou, é a gangorra, vou estar alto, vai baixo, mas não, no modo, né, ali dentro dessas 12, eu tenho que estar mais no equilíbrio, tem que evitar aqueles dentes, como se fosse uma roda de carro, né? Se for uma viagem bem, for fazer uma viagem, essa roda tem que rodar bem sem solavancos, não pode ter aqueles dentes. E quando a gente observa isso, né, que aquele indivíduo, principalmente no processo de coach executivo, né, a gente faz essa roda da percepção no início, depois lá no final, para ver o quanto dessa trajetória ele conseguiu, porque a gente vai trabalhando isso que você comentou, né? É o profissional com qualidade de vida. Então, você vai unindo o pessoal e o profissional junto.